Olha só, vamos fazer agora um exercício sobre CMV, custo da mercadoria vendida, RCM, resultado com mercadorias, e RLP, resultado líquido do período. Eu acredito que você já viu o nosso material e você já identificou que nós temos as contas patrimoniais e as contas de resultado. Então, nessas contas de resultado, nós temos contas que representam despesas. Podemos ter despesa de água, despesa de luz, despesa de telefone e podemos também ter essa representação que é o custo da mercadoria. Inclusive, pessoal, esse custo da mercadoria vendida, eu já tive alguns alunos que brincaram dizendo assim: Eloir, não deveria ser CMV, custo da mercadoria vendida, e sim custo da mercadoria comprada, porque eu não trabalho com os itens da venda, eu trabalho com os itens de compra. Então até poderia ser, mas os conceitos contábeis, você vai identificar vários livros de contabilidade que nós consideramos o custo da mercadoria. Então por isso é que nós utilizamos uma fórmula e essa fórmula ela é acrescentado a esse custo da mercadoria, os fretes, os seguros, para a gente identificar de fato quanto aquela mercadoria custou. Vamos lá então? Eu coloquei aqui para vocês, então, o cálculo para vocês efetuarem o cálculo, então, do CMV, do RCM e do RLP. Então, vamos trabalhar esses dados aqui. Receita de vendas. Então, você pode encontrar no exercício escrito receita de vendas, ou de repente você poderia ter um preço de venda e uma quantidade. Se eu tivesse um preço de venda e uma quantidade, eu teria que multiplicar a quantidade pelo preço de venda, eu chegaria a receita de vendas ou o faturamento, que é a mesma coisa. Eu tenho o estoque inicial, e aí estoque é uma conta patrimonial, que ela não está dentro da minha conta de resultado. Eu tenho as compras no período, que vai me ajudar lá a identificar a minha fórmula do CMV, e eu tenho o meu estoque final. Então, para eu achar o valor dos meus estoques lá, eu vou utilizar o meu estoque inicial, o meu estoque final. Essa informação aqui, pessoal, de receita de juros, então o que acontece? Pode acontecer de você ter, por exemplo, uma aplicação financeira que te deu os juros que a gente poderia te dizer que são juros positivos. Então pode acontecer de você ter uma receita de juros, um valor que você tenha a recebimento dos bancos. Também pode acontecer de você ter uma despesa de juros, algum valor que você tenha a obrigatoriedade de pagar. Da mesma forma que você pode ter juros ativos, que seria uma situação assim em que você está recebendo juros positivos. Digamos que nós temos uma obrigatoriedade, a sua empresa gerou um boleto bancário que o cliente tem que pagar todo dia 15. Se esse cliente não efetuar o pagamento no dia 15, efetuar o pagamento no dia 16, 17, 20, você não cobra juros dele? Então, para a sua empresa, isso é juros ativos, que são juros positivos. Lembra que no meu ativo eu tenho os meus bens e os meus direitos. Eu poderia até associar esse nome. Da mesma forma que eu poderia ter também juros passivos. Da mesma forma, a gente poderia pensar assim, eu tenho uma fatura, essa empresa tem uma fatura que vence dia 10, mas eu não consegui pagar dia 10, eu vou pagar dia 11. Então, eu tenho juros que eu tenho que pagar, então eu vou ter juros passivos. Então, eu vou ter uma obrigação de pagar esse fornecedor um valor maior. Então, vamos recapitular? Juros ativos positivos, juros passivos negativos, uma despesa. Receita de juros, valores positivos, eu poderia ter despesa de juros, valores negativos. Da mesma forma que eu tenho despesa de aluguel, despesa de salário, despesas de manutenção. Por que é importante entender essas contas, saber respectivamente de que se tratam essas contas? Porque nós temos uma estrutura aqui para eu colocar, para eu estruturar. Então, tanto a gente vai verificar aqui, eu vou fazer a minha DRE estruturada. Então, se você observar essas mesmas contas, olha o que aparece. Item 1, receita bruta operacional.
Se você observar, aparece na linha de baixo 1.1 ou aparece uma letra um pouquinho menor. Aí até algumas pessoas já também disseram, Heloíra, essa contabilidade é o contrário, não deveria ter um risco e na linha de baixo eu ter o total? Não, na contabilidade você vai verificar que primeiro eu faria essa receita de vendas, poderia ter vários receita de vendas, poderia ter receita de serviços, poderia ter várias somas e aí eu levo para o item 1 que é para a primeira linha. Da mesma forma que olha o item 2, o que aparece lá, ó, custo das mercadorias vendidas. E logo abaixo aparece assim, ó, estoque inicial, mais compras, mais mercadorias igual a disponíveis para vendas, menos estoque final vai dar o meu item 2. Então, todas aquelas observações que eu tenho que fazer na linha de baixo, ele vai me dar o resultado do item 2 acima. O item 3, ele faz simplesmente o cálculo, ó, resultado bruto com mercadorias, que seria a receita bruta operacional menos o custo das mercadorias vendidas. Então, em contabilidade, somente retomando aqui, sempre o negrito, a primeira linha, ele retoma as somatórias dos itens que aparecem logo abaixo. No mesma coisa, o item 4 apareceu assim, ó, outras receitas, tudo negritado. E embaixo tem receita de juros, que são o valor que eu vou ter que colocar ali. E aí, o que eu tenho também? Se eu tivesse juros ativos, poderia somar junto àquela receita de juros ali. Vai me dar a totalidade do item 4, que é a linha de cima. Da mesma forma, olha o item 5 ali, outras despesas. E ele traz na linha de baixo, ó, despesa de aluguel, despesa de salário, despesa de manutenção. Então, essas somas me levam para a linha de cima, que vai dar o resultado do exercício, que é a somatória do resultado bruto que eu tinha, que era a receita menos o custo das mercadorias, mais as minhas receitas positivas, menos as minhas despesas que eu tenho. Esse cálculo desse DRE estruturado, pessoal, ele tem que bater exatamente com a estrutura das fórmulas que eu fiz. Então, se você observar, ele tem que dar as mesmas contas. Então, às vezes eu recebo alguma atividade aqui que eu falo assim, olha, você está fazendo a mesma coisa. Inclusive, a gente fala assim, confira através das fórmulas. Faça o DRE estruturado, confirma através das fórmulas. Faça as fórmulas, confirma no DRE estruturado. Então, os dois, eles têm que dar o mesmo resultado. Então, o que é CMV? Custo da mercadoria vendida. Como que eu calculo o custo da mercadoria vendida? Pego o meu estoque inicial, mais o valor de compras. Nesse nosso exercício, eu não coloquei, gente, frete, eu não coloquei seguros e eu também poderia ter colocado compras canceladas, por exemplo. Então, tudo aquilo entraria no CMV. Então, no nosso caso aqui, ó, estoque inicial 70 mil, mais compras 80 mil. Se eu tivesse, por exemplo, mais frete, mais seguro, somaria esse valor dos meus custos também. No nosso caso, menos o estoque final de 20 mil. Então, quanto que nesse mês foi o custo da mercadoria vendida? 130 mil reais. Somatória de estoque inicial mais compras menos estoque final. E o que representa o meu resultado com mercadorias? Os meus V de vendas menos as vendas canceladas menos o meu CMV. Vendas, lembra que é o meu total da receita ou minha quantidade vezes o meu preço de venda, menos venda cancelada, mas nesse caso eu não tive, menos o meu valor do meu CMV. Então, vamos voltar aqui, quanto que eu tinha mesmo de receita? Ah, Heloíra, uma receita de vendas de 190 mil reais. 190 menos 130, sim, cheguei ao valor de 60 mil de RCM, resultados com mercadorias. Então, eu chego agora, eu preciso retomar a questão do RLP.
resultado líquido do período. Como que eu localizo? Fazendo o RCM que eu achei, mais as receitas financeiras que eu tenho, menos as despesas que eu tenho. Então, na nossa atividade, chegamos ao RCM que nós tínhamos de 60 mil, mais duas receitas financeiras, que foi uma receita de juros e juros ativos. Olha, colocamos entre parênteses as duas receitas financeiras, 18 mil mais 25 mil, menos todas as despesas que eu tive. Ah, tive 27 mil, tive 18 mil, tive 2 mil. Despesa de salários, despesa de manutenção, todas as despesas. Então, eu tenho RCM mais receita financeira menos despesa. 60 mil mais 43 mil menos 57 mil. Então, o meu resultado líquido do período foi positivo, porque as minhas vendas, a minha receita financeira foi maior que o valor das minhas despesas. Então, no meu DRE estruturado, ele vai ter que aparecer, pessoal, da mesma forma. Então, olha como que ele apresenta aqui, ó. Então, no item 1, o primeiro item aqui, que é o segundo quadro, eu não colocaria valor a princípio. Então, o que eu tenho que colocar? Primeiro, a receita de vendas, no primeiro quadro ali, 190 mil. Todos os resultados que eu tenho vão para a linha de cima, que é o item 1. Observe que é no segundo quadro que eu vou fazer o valor de 190 mil. Depois, o que eu tenho que reportar? Do lado do primeiro quadro, estoque inicial de 70 mil, mais as compras no período é igual a mercadorias disponíveis para venda, 60 mais 70, menos o meu estoque final vai dar o meu item 2 lá em cima, custo das mercadorias vendidas. Esse custo da mercadoria vendida que tem que bater com a minha fórmula. Vai me dar o resultado bruto com mercadorias. Lembra do meu RCM? Mesma coisa, ó. 1 menos o 2, o valor de 60 mil. Quais outras receitas que eu tenho? Lembra que eu reportei as duas receitas que eu tenho? Reportei ali o valor. Posso ter receita de juros, enfim, as receitas que eu tiver. Vão para a linha 4, que são outras receitas. Lá no meu item 5, o que eu tenho no primeiro quadro? Despesa de aluguel, despesa de salário, despesa de manutenção. Essas somas vão para a linha 5, que é a linha de cima. E se você observar, eles estão entre parênteses. Por quê? Porque eu estou reduzindo o valor. Agora, pessoal, observe e olhe só o segundo quadro na ordem. O item 1, receita bruta de vendas. Item 2, observe que ele está como menos, né? Que é o meu CMV. O parêntese representa menos. Então, a receita menos o meu CMV me deu um valor positivo, que foi o meu resultado bruto com mercadorias. Minhas receitas não ficaram entre parênteses. Se não estão entre parênteses, são valores positivos. Então, eu tenho que somar o item 3 e o item 4. O item 5, que são outras despesas, estão entre parênteses. Então, vai me dar o meu resultado líquido do exercício, que é o 3 mais o 4 menos o 5. Então, na atividade que eu vou te pedir para você encaminhar RCM, RLP, CMV, RCM, RLP, você tem que fazer pelos dois métodos. Nesse aqui, que nós chamamos de DRE estruturado, que é a demonstração do resultado do exercício, mas também você precisa fazer as fórmulas. E até uma pergunta que eu imagino que você não deva estar se perguntando: ah, Heloíra, para a prova eu preciso memorizar, eu preciso decorar essa fórmula? Geralmente nas provas nós colocamos as fórmulas para vocês. Por quê? Porque vocês precisam fazer a utilização das fórmulas. Vocês precisam saber como se trabalha as fórmulas. Pode acontecer, talvez, na prova, que a gente acrescente mais frete, mais seguros, mas não se preocupe que nós temos outras atividades solicitando para você fazer, solicitando para você encaminhar, solicitando para você treinar.
Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, por gentileza, entre em contato, estou à disposição. Um abraço, pessoal!